vocês, tá? Slide. Caso não esteja, vocês podem interromper, dar um alô, tá, para mim. Então, boa noite a todos. Essa é a nossa aula 7 de manutenção e instalação de equipamentos. E hoje, né, a gente já vai começar com os tópicos, né, que é uma teoria meia prática, né, ou seja, uma teoria voltada para as questões práticas, né, de manutenção e instalação de equipamento. Que seria, né, a atividade de desmontagem e de manutenção, né, no nosso caso de conjuntos ou de conjunto mecânico. Aqui está como parte 2, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir, mas é parte 1. Então, né, como que a gente começa a iniciar uma manutenção, né? Então, a primeira coisa, né, que deve se observar, né, quando vai fazer manutenção, né, normalmente, né, o pessoal de manutenção corretiva, tá, eles estão acostumados a ser meio intuitivo, meio mecânico, né? Então seria mais ou menos, né, ele fica aguardando a chamada, tá, através de uma ordem de serviço, tendo a chamada ordem de serviço, ele vai para o local e executa, né, intuitivamente, né, o que ele tem que fazer, né? Então ele vai mecanicamente lá para o local e já inicia a atividade, a intervenção na máquina, né? Mas, né, em termos práticos, o que nós sempre recomendamos, né, é ser um pouco metódico, né, com relação à atividade de manutenção. Então, a primeira coisa, né, que a gente sempre fala é analisar, né? Analisar, né, a máquina, conhecer a máquina, conhecer o problema. E uma das coisas que eu sempre falo, que uma pessoa que conhece muito bem, né, a máquina, que conhece bastante a máquina, é o operador. Tá? E o operador, ele sabe exatamente, né, ele pode dar boas pistas para a gente. Então, uma coisa é ver o relatório, né, do operador, conversar com o operador. Então, seria a primeira coisa, né, fazer amizade com o operador. Ser político, né, porque também a gente sabe, né, algumas vezes o operador ele até acaba colocando, né, um defeito na máquina para que ele tenha um certo descanso, né. Isso é pensamento antigo, né. O pensamento moderno seria o quê, né? Prevenir que a minha máquina pare para que eu não seja deslocado, né, para outra atividade. Então hoje é mais ou menos isso que acontece na linha de produção. Então quando um operador, né, ele fica ocioso, automaticamente, né, o seu coordenador ou o seu líder acaba deslocando ele para atender, né, outras linhas que estão deficitárias, né. Então o operador ele não fica muito tempo parado, né. Sempre o pessoal acaba arrumando, né, uma atividade para o operador, né. E hoje em dia, né, o operador ele tem que ser multifuncional, né. Então se ele trabalha, né, numa determinada atividade, ele tem que ter também um certo treinamento para operar em outras atividades, né, para cobrir outros operadores. Então hoje, né, os operadores acabam dando preferência, né, àquele ambiente em que ele já está acostumado, né, em que ele fica mais à vontade, né, que é a sua linha, né, onde ele desenvolve aquele seu trabalho, né, naquela máquina e assim por diante, né, porque ele já conhece o trabalho, já sabe todos os macetes, então ele acaba otimizando o tempo dele, né. Então aquele pensamento antigo de colocar defeito na máquina praticamente acabou, né, porque o operador de hoje em dia, ele não fica parado, né. Se a sua linha estiver com problema, ele é deslocado para outra linha, para outra atividade. E algumas vezes essa atividade é pior do que a atividade que ele desenvolve, tá. Eu acho que quem trabalha em operação de máquina pode até, reafirmar isso que eu estou falando, né.
Um outro aspecto, né, é examinar a ficha da máquina, né, o histórico, né, saber qual é o histórico, esse defeito já aconteceu, né, se aconteceu, o que que foi feito para resolver. Porque muitas vezes, né, se já existe, né, uma lista de defeito com relação àquilo, isso é ruim, né, do ponto de vista da engenharia de manutenção. Se sempre ocorre aquele mesmo defeito, então significa que temos um problema, né, tem que ser resolvido. Tá? Tem que ser eliminado, né, esse vício, né, de manutenção. Tá? Mas se existe alguma dica, né, no histórico, né, vale a pena consultar. Tá? Então saber, né, o histórico da máquina. E fazer, né, testes, né, isso aí é praxe, né, para o pessoal de manutenção, né, fazer testes, né, diagnósticos, né, avaliar, né, como a máquina está, tá, e como ela deveria estar, né, através do quê? Da monitoração, né, de instrumentos, né. Então, o importante é saber, né, o que está ocorrendo antes e tentar evitar ao máximo, né, a desmontagem das máquinas, né, realizar somente o necessário, né. Então, se a gente seguir, essa metodologia, né, ser sistemático, né, e sempre seguir essa metodologia, a gente pode poupar esforços, né. Então, é isso que a gente quer, né, trabalhar com a cabeça. Então, quando a gente fala, né, nós que somos, gestores de manutenção, a gente sempre fala: pessoal, vamos usar mais a cabeça, né, e menos o esforço físico", tá, porque, o simples fato, né, de você desmontar por desmontar, vai acarretar 2 problemas, né, uma, você vai ter um trabalho adicional, e outra, você vai sofrer pressão, né, das áreas de produção. Aí isso é muito ruim, né, acaba desgastando muito, né, então vamos trabalhar bastante com a cabeça e pouco com esforço físico. Então, seguir uma certa metodologia, né, analisar, pesquisar o defeito, né, e consultar o histórico da máquina, né, é de suma importância, né, para que você tenha êxito, né, nesse reparo. Uma das coisas primordial, né, que a gente sempre fala, e principalmente nos dias de hoje, né, nos equipamentos, que eles estão cada vez mais automático, tá, é a gente, né, entender, a gente procurar saber aonde estão as fontes de energia perigosa, né. Então a gente já vai falando um ponto que é de segurança, né, segurança do trabalho. Então, quando a gente fala assim, em termos de seguranças, né, em equipamentos, a primeira coisa que a gente fala são as fontes perigosas. O que que são fontes de energia perigosa, né? Fontes, vou colocar de energia perigosa, né? Provavelmente vocês viram isso aqui lá em segurança do trabalho, né? As fontes de energia perigosa, né, a primeira coisa que vem quando a gente fala assim, fontes de energia perigosa, né, o pessoal já relaciona a energia elétrica, né? Mas não está totalmente correto, né? Não é só energia elétrica, né? As fontes de energia perigosa, ela pode ser elétrica, ela pode ser pneumática ou hidráulica, e ela pode ser físicas, né? Por exemplo, né, energia cinética, né, ou de uma mola, tá? Então tem que se atentar com relação a isso, né? Então uma das coisas, né, a primeira coisa é saber onde estão essas fontes de energia perigosa e isolar ela. E de que forma que a gente isola ela, né? Através, né, desses dispositivos aqui, né, que nós chamamos, né, vamos ver mais adiante, de tag out e acho que é assim que escreve, é lookout, né? Identificar, né, taguear, que seria esse cartãozinho aqui, e travar, né, lockout, né, travar ele, que é o cadeado. Então o cadeado seria o quê? Para que ninguém, né, restabeleça essa energia, né, ou
essa fonte de energia perigosa sem o consentimento de quem está envolvido na atividade de manutenção, né, ou até mesmo operação. Tá? E o tagout aqui, né, o cartão de identificação, vai identificar quem são as pessoas que estão envolvidas na manutenção. Tá? Então, a primeira coisa é justamente isso, é isolar a fonte de energia perigosa, né? Então, se a energia é elétrica, né, então desligar ela, então a máquina tem que estar sempre desligada, tá? E bloquear ela, né? Bloquear de que forma, né? Colocar um obstáculo lá em que somente você vai ter acesso ao religamento dessa máquina, né? Então, nós chamamos de tagout, lockout, entendeu? Então, ele tem esse aspecto aqui, né? Ele pode ser simplesmente, né, o cadeado e o cartão, ou ele pode ser, né, o nosso conjunto aqui que nós chamamos um multiplicador, né, de bloqueio, mais o cadeado e o cartão, né? Esse multiplicador aqui de bloqueio, né, ele serve para que, se tem mais de uma pessoa, né, fazendo a intervenção na máquina, que todos coloquem seu cadeado. E a máquina só vai poder ser religada, né, quando todos vierem aqui e tirarem os seus cadeados, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, né, quando inicia uma manutenção é justamente, né, identificar as fontes de energia perigosa e isolar elas, ou seja, bloquear. Alguém aí já realiza esse tipo de atividade, tá? Porque isso aí não envolve só manutenção, né? Envolve manutenção, produção, né? E as outras áreas, como por exemplo de qualidade. Sim, professor. Eu trabalho nessa parte, né? Manutenção, né? Preventiva, essas coisas assim. Então, é que nem o senhor está falando mesmo. Antes de qualquer atividade, né? Nas paradas que a gente, né? As paradas de máquinas que a gente trabalha, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer o travamento, né? No caso, colocar os cadeados de bloqueio e os cartões de bloqueio nosso, né? Nessas tags aí, onde é o local da onde a gente vai mexer, né? Onde a gente vai fazer a manutenção, né? A intervenção para poder estar fazendo toda essa parte de manutenção no local de parada, entendeu? Aí eu já Tá? faço mesmo, a gente já tem o cadeado de bloqueio, o cartão de bloqueio, tudo certinho. Tá, o Tem que que ser que é? feito antes de qualquer coisa. Tá, quem está falando é o Firmino, Isso, professor, Firmino. é pela voz. Firmino, me diz uma coisa, só para o pessoal que é. Porque normalmente esse tipo de atividade aí é feito por meio, né, das empresas de médio a grande porte, né? Sim. Ainda as empresas de pequeno porte não têm essa cultura. Mas me diz uma coisa, o que que acontece se você não fizer o bloqueio e fazer a intervenção na máquina? Ah, se não fizer o bloqueio e a intervenção, é perigoso, né? Vamos supor assim, ou até o operador mesmo vê, não tem nada travado, não está bloqueado, então eu posso ligar qualquer coisa aqui. Ele vai lá, aperta um botão, liga lá. Se a gente estiver fazendo alguma coisa lá sem ter feito o bloqueio, perigoso a gente perder um braço, uma perna ou até, sei lá, né? Perigo, né? Inerente, não tem como, né? E além disso, o técnico de segurança, se pegar a gente, né, fazendo qualquer intervenção na máquina, fazendo qualquer atividade sem ter posto o bloqueio lá nas tag, pronto, já toma uma enrabada bonita, entendeu? Mas o pior é não fazer o bloqueio, é perigoso. A gente pode, né, ter um acidente fatal aí, entendeu? Então, quer dizer, qualquer serviço desse aí, antes de qualquer coisa, tem que ir lá e fazer o bloqueio nessas tags aí, porque quem chegar lá vai ver que está o cadeado bloqueado, então, opa, peraí, não posso ligar, tem alguém trabalhando nessa área aqui, ó, né? Então, o cadeado já é para isso mesmo, para poder atentar as outras pessoas a não ligar ou mexer em nada, porque tem alguém fazendo qualquer serviço lá, né? Pelo menos é isso aí que eu faço, né? É o nosso trabalho lá. Não, é isso aí Não mesmo. sei se está certo, professor. Não, é isso aí mesmo, entendeu? Só que eu vou complementar. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Em termos gerais, né, as empresas assim que levam a sério, né, essa cultura do identificação das fontes perigosas, né, e
e a isolação, né, dessas fontes perigosas, se isso aí é falado na integração, né, dos funcionários, né? Então, Isso. logo no primeiro dia de integração, né, é feita uma integração com todas as áreas, e uma das áreas é a área de segurança do trabalho, né, os técnicos ou os engenheiros de segurança do trabalho. E eles explicam, né, qual é a importância, né, de fazer o tagout, né, o lockout e tagout, né, e quais são, né, as consequências de não fazer isso, né? Então, a primeira, né, quando é pego, né, isso aí é uma advertência, né, depois uma segunda advertência, né, e depois na terceira, né, uma justa causa, ou seja, é mandado embora. Isso porque, né, o pessoal prefere perder um funcionário indisciplinado com relação, né, a essa cultura, né, de segurança, do que eles terem que responder criminalmente e civilmente, né, com relação a um acidente, né? Porque basta perder um dedo, né? Vocês não sabem qual é a complicação, né? Tanto para os responsáveis, né, da área de segurança do trabalho, como para a própria empresa, né? Então, o Ministério do Trabalho e o INSS cai matando, né, em cima da empresa. Então, eles preferem, né, perder um, digamos assim, entre aspas, um bom funcionário, não, um excelente funcionário, que tecnicamente é excelente, mas é indisciplinado com relação à segurança, do que eles terem que responder, né, por uma questão de um acidente de trabalho. Tá? Então, a primeira, a primeira ocorrência, né, de não se fazer isso, né, é uma advertência, depois outra advertência, e na terceira advertência pode ser uma justa causa. Então, o pessoal deixa bem claro, né, na integração com relação a isso. Só que, para ser cobrado, né, de determinadas atividades ou que tem que ser feito, né, precisa ser dado um treinamento, né? Então, por isso que é dado treinamento para todos, né, que possivelmente vão trabalhar com áreas de risco, né, e equipamento, né, manipulação de máquinas e equipamento sempre oferece um certo risco. Então, eles fazem um treinamento, né, de algumas horas ou até de alguns dias com relação à utilização disso aí, tá? E, em termos gerais, né, quem são as pessoas que têm que utilizar, né, o lockout e tagout, né, isolar as fontes de energia e isolar elas? É todos que, porventura, tenha que trabalhar, né, em volta dessa máquina, até mesmo essa máquina, né? Então, são principalmente pessoal de manutenção e pessoal de operação. Pessoal de qualidade, muitas vezes pessoal de qualidade, né, eles têm que fazer algumas medições, né, até mesmo tryout, né, em máquinas. Então, eles também precisam. Tá? Pessoal de limpeza, muitas vezes o pessoal da limpeza, né, eles vão naquele entorno, né, algumas vezes as máquinas têm barreiras, né, físicas, né, cercas, principalmente em células robóticas. Então, quando ele adentrar nisso aí para fazer qualquer tipo de limpeza, também tem que fazer o bloqueio, né? Ou seja, então todas as pessoas envolvidas, né, que porventura vão se envolver naquele equipamento, né, naquela máquina ou no entorno dessa máquina. Isso, pessoal, é bem sério, tá? A maioria das empresas. Isso mesmo, professor. Desculpa. O que o senhor acabou de falar é verdade mesmo. A pessoa, vamos supor, pode ser até um bom funcionário, né, tal, um ótimo funcionário, mas nessa parte, se não tiver a disciplina, é complicado mesmo. Aí tem advertência, de repente até expulso mesmo, entendeu? Porque, que nem o senhor falou, a segurança aí é em primeiro lugar, né? E é onde a gente trabalha, né? Que nem o senhor deve conhecer, a Dexco, né, que era a antiga Duratex, Hum. né? E a Klabin também, que são empresas que a gente presta serviço, né, de manutenção. Então, quer dizer, eles levam muito a sério isso, né, essa parte de segurança. Então, você não faz nada. Quer dizer, quando você vai pela primeira vez trabalhar lá, tem a integração. A integração, o técnico de segurança, ou até um engenheiro de segurança mesmo, ele explica todos os processos, né, que devem ser tomados para não ter nenhum problema, entendeu? Caso a pessoa, o funcionário, não faça, né, jus do que foi falado, quer dizer, ele não volta mais lá, entendeu? Porque é uma coisa muito séria, né? O problema quer dizer, ele pode perder um funcionário, que o senhor falou assim, né, tal.
Mas é melhor ele perder um funcionário bom ali por causa de disciplina do que ter um problema maior com uma fatalidade de acidentes e tal, porque o negócio é feio mesmo, né? Isso, e só para complementar, o pessoal da segurança, né, qualquer técnico de segurança, ele tem o poder Sim, de parar uma linha de produção. sim, isso mesmo, tem, com Então, certeza. então, primeiro lugar é segurança, né? Depois de segurança Isso, vem produção, tem a né? produção, isso aí. Depois vem o resto, né? Então, o É, pessoal de segurança, eles têm um destaque muito importante dentro da empresa, né? É rabo de foguete, né? Então, quem é técnico de segurança, principalmente quem é engenheiro de segurança do trabalho, né? Que é o responsável, que assina, que faz laudo, né? E que faz até RT, é um pessoal que assume um rabo de foguete, né? Então, por isso que eles pedem, né? Eles são bem políticos, são amistosos, são compreensíveis, porque eles dependem também dos funcionários, né? E, é claro, os funcionários também dependem, né, do pessoal de segurança do trabalho. Então, aqui, pessoal, está um outro tipo, né, de dispositivo de bloqueio, né? Nesse caso aqui, para os cabos, esse cabo aqui nós chamamos de cabo stack. Tá? Então, algumas vezes, né, ele tem que ser plugado, né, o equipamento ele tem que ser plugado numa tomada. Então, para evitar o religamento, né, é utilizado esse tipo de bloqueio, em que ele não permite, né, é claro que existe também o cadeado aqui, então sempre vai ter o cadeado, né, eu acho que é o bloqueio mais importante que a gente conhece, né, então ele tampa esse plug stack dentro desse invólucro, né, e através do cadeado e do cartão de identificação, né, eles isolam, né, esse plug aqui para que ele não seja plugado em nenhum outro tipo de plug disponível, né? Então ele acaba, no caso daqui normalmente são equipamentos móveis, né? Mas ele acaba evitando com que, em termos de manutenção, alguém acidentalmente venha e plugue, né, esse conector aqui numa fonte de energia, né, no caso elétrica. Existem vários tipos, né, pessoal, de bloqueio. Esses bloqueios que a gente está falando, né, eles podem ser somente individual ou pode ser coletivo, né? Coletivo quando a gente usa lá aquele multiplicador lá de pontos de cadeado, né? Ou então, né, esse tipo aqui que é coletivo, né? Porque ele é coletivo, né? Isso aqui é uma barreira física, né, ele é utilizado para isolar uma determinada área, né? Então, a função dele não é isolar a máquina, é fazer com que as pessoas que estão ao redor não tenham acesso a essa região, por algum motivo, né? Muitas vezes, quando vocês vão lá em shopping, né, o pessoal está fazendo lavagem, eles colocam, né, aquele cavalete pequenininho lá, né, indicando que pelo menos aquele ponto ali é isolado, né, ele tem algum risco, né. E é claro, né, a gente acaba associando o risco, né, por questão intuitivo, que o risco é de escorregamento, né, escorregamento com as suas consequências. Aqui um outro tipo, né, são bloqueios coletivos, né, no caso, né, não é para uma única pessoa, uma única atividade, é para todos. Daqui é aparentemente é uma subestação. Tá? Então nessa subestação aqui ele está isolando um ponto específico, né? Os bloqueios individuais e os bloqueios coletivos, né? É feito, né, se atentado com relação, né, a esse isolamento, né, das fontes de energia, a gente vai para a segunda etapa, né, que ir para o local da intervenção, né, ou ponto de intervenção. Então, aqui tem o exemplo aqui, né, de o mecânico fazendo uma intervenção aqui no motor. Então, sempre, né, quando for fazer a intervenção, né, ter as ferramentas corretas, né, e levar somente, né, aquelas ferramentas, né, que vão fazer parte da manutenção, né. Isso daí já é até o nosso 8S, né, pessoal. Aqui está dentro do 5S, né, um daqueles 5S, né. Utilizar somente, né, as ferramentas, né, necessárias no local, né, fazendo com que o local ele fique organizado, né. Então, vocês verificam a importância lá, né, do conhecimento do 5S, né. Depois elaborar, né, pessoal, uma folha de procedimento, né, aquilo que nós falamos, normalmente os manutentores, né, os técnicos de manutenção corretiva, né, eles agem
instintivamente, né? Então, eles não vão fazer isso daqui. Tá? Então, nos outros tipos de manutenção preventiva, preditiva, né, existe procedimento, né? O pessoal segue um certo procedimento. O pessoal de corretiva, né, tem aquilo na cabeça, eu já sei exatamente o que fazer, né? E é nesse tipo de atitude que acaba até ocorrendo, né, algum incidente ou acidente, né? Existem diferenças, né, pessoal, entre incidente e acidente, né? Acidente é aquela ação, né, que ocorre com lesão, né? Ou com lesão, né? E o incidente, né, que nós chamamos, né, é o quase acidente. Tá? Inclusive, quando a gente fala com relação aos quase acidentes e os... Isso aqui era para ser uma pirâmide, tá, pessoal? Deixa eu melhorar aqui. Então, quando a gente fala em quase acidente, né, e nos acidentes, né, a gente pode representar aqui pela pirâmide, né? Então, o que mais acontece são os quase acidentes, né? Então, existe, não, proporção, né? Quando a gente tem uma certa quantidade de quase acidentes, né, significa que a gente tem que, né, dar uma certa atenção, porque depois de um certo número, né, a probabilidade de acontecer um acidente é bem maior. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente está lá na parte de gestão, de manutenção, ou até mesmo, né, na parte de segurança, né, não é do trabalho, né, segurança do funcionário, tá? Porque o trabalho já é bastante seguro, né? O trabalho, né, é uma tarefa, né? Não é uma pessoa. E o que a gente quer é o quê? A segurança das pessoas, né? Então, quando a gente verifica que existem muitos quase acidentes, né, a gente já tem que tomar alguma, né, a gente já tem que fazer alguma ação, porque já está na iminência de acontecer um acidente, né? Então, por isso que a gente fala, né, quando a base, né, ela está muito larga, significa que a probabilidade de acontecer o acidente está eminente. Então, para isso, o que que é feito, né? O que que é solicitado? Sempre ter ser metódico, né? Ter uma metodologia de como agir, né? Então, instintivamente, a gente faz isso na cabeça, né? Mas sempre é bom, né, a gente ter um roteiro, né, de como seguir, né? Então, aqui está, instintivamente, o que pode, né, tá na nossa cabeça. Pegar a caixa de ferramenta, tirar a proteção do acoplamento, desmontar o acoplamento, tirar a proteção frontal e colocar o rolamento, né? Se isso daqui está na nossa cabeça, né, pode ser que, se tiver só na cabeça, pode ser que, né, em função da pressão, né, que está sendo sofrida pela produção, a pressa de resolver o problema, alguma dessas etapas aqui ela pode ser burlada, né? Ela pode ser passado por cima e aí fica mais difícil, né, completar a próxima etapa. Então seria de praxe, né, a gente ter aquele roteirinho e sempre ticando, né, o que vai ser feito. Foi feito isso, foi feito aquilo outro, foi feito aquilo outro, foi feito aquilo outro, né? Por incrível que pareça, né, pessoal, a gente vê isso daí, por exemplo, os pilotos, né, comerciais. Então, toda vez antes deles iniciar, né, uma viagem, eles fazem o quê? O checklist. E é sempre a mesma coisa, né? Mas eles são obrigados a sempre fazer. E é sempre o quê? Em dois, né? Que é feito esse checklist, para ter certeza, né, que todos os pontos, né, importantes, eles foram verificados. E se a gente fizesse tudo isso aqui também na manutenção, né, também seria, né, um modo, né, de a gente conseguir fazer a tarefa com uma certa otimização. Em muitos casos, por exemplo, quando, principalmente em empresas, né, de alto risco, empresas pesadas, por exemplo, antes de qualquer atividade, independente do que seja, né, se é corretiva, se é preventiva ou preditiva, é obrigado a fazer, né, o que algumas empresas chamam de APR. Tá? Essa APR é autorização preliminar de risco. Então, o que que é feito, né? Antes da equipe, né, ou da pessoa, né, for fazer a manutenção, ele preenche uma ficha, né, indicando, foi identificado as fontes de energia? Sim, aí dá uma ticada. Foi feito o bloqueio? Sim. Colocou o tag? Sim. Né?
confirmou, né, se a fonte de energia está bloqueada, então vai dando um monte de opções, né? Então ele vai varrendo todas as possibilidades de riscos iniciais para aquela atividade, né? Então, para áreas de riscos, né, é exigido isso aqui. Então, normalmente, né, tem que ter algumas assinaturas. Normalmente, a assinatura é o quê? Do supervisor ou coordenador, né, de manutenção e, obrigatoriamente, né, uma área de segurança. Tá? Então, as empresas que têm alto risco, eles adotam isso aqui, né? A APR ou então a APT, tá? Depende do tipo da empresa, né? Análise preliminar de trabalho, análise preliminar de risco. Tá? Que seria uma espécie de checklist, né? Então a gente não pode confiar, né, na nossa intuição, né, em dizer, não, eu sei exatamente o que tem que fazer, não, então escreve quais são os passos. Aí vai surgir a dificuldade, né, porque a gente não vai saber quais são as ordens, né. Uma vez estando pronto aquilo ali, né, basta simplesmente, né, você fazer uma leitura rápida, não gasta muito tempo e ticar os itens, né, correspondente à atividade. Depois aí, né, pessoal, é sempre importante vocês terem o quê? O esquema da máquina, né? Vocês terem um manual da máquina, né? Ah, mas eu já conheço a máquina de core salteado, né? Mas sempre tem alguma coisinha que fica para trás, né? Só que seria importante, né? Se a gente tiver, né, o esquema daquilo ali, fica mais fácil, né? Então, a gente vê aqui, ó, se de repente, né, a desmontagem, isso aqui é uma bomba, na desmontagem da bomba, né, você já sabe quais são os itens que precisa ser tirado. Ah, se um vem antes do que o outro, né? E depois de desmontado, né, vocês sabem, né, quais são os itens, né, que pode estar danificado, né? Tirou aquele item lá para substituir, depois você já sabe a sequência para montar, né? Sem ter o risco de esquecer nenhuma peça, né? E ter que fazer um retrabalho. Então, sempre é importante, né, vocês terem desenhos, esquemas, né, e, se for o caso, até mesmo manual, ou mesmo um procedimento. É drenar os fluidos, né, pessoal? Uma das coisas muito importantes, né, porque muitas vezes, né, de preguiça, né, a gente fala assim, não precisa fazer isso aí, porque senão vai gastar muito tempo, né, e acaba pulando uma etapa, né. E depois de muito tempo, né, se verifica, realmente tem que, né, esgotar, né, o óleo para fazer a desmontagem, né? Aí acaba perdendo o tempo, né? E uma das coisas mais importantes, a questão ambiental, né, pessoal? É isolar o lugar, né? Não deixar, não contaminar o chão, colocar em dispositivo, né? O invólucro, né? Adequado, né? Aquele tipo de substância, né? Ou de elemento. Falando aqui, remover as peças, as peças e proteções externas, né? Então, muitas vezes, né, a gente não quer ter muito trabalho, né, para chegar, né, naquela peça em que a gente acha que está com defeito, né? Então, a gente acaba burlando. Então, muitas vezes é vantajoso, né, a gente pegar e tirar as proteções, né, para a gente enxergar, né, no qual é o ponto específico que quer se trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente tem a mangueira que está lá embaixo, né? Você fala assim, não vou tirar todas essas mangueiras para dar um aperto, né? Para trocar um O-ring só de uma mangueira, né? Então você acaba fazendo gambiarra, né? E essa gambiarra aí ela pode ocasionar, né, um retrabalho, né? Nessa atividade, é um mau aperto e um vazamento mais posterior, né? Então, um não aperto disso aqui pode resolver naquele momento, né? Mas à medida em que vai se trabalhando, né, com relação à pressão, aquilo lá vai fazendo uma fadiga, pode até danificar a rosca, né? E o trabalho vai ser maior, né? De refazer a rosca, tá? Ou até mesmo substituir aquela conexão. É, desapertar, né, parafusos, né, ter uma metodologia de apertar parafuso, né, então quem é mecânico sabe, né, que nunca é adequado, né, fazer um aperto em sequência, né, o ideal é sempre fazer em cruz, né, para que, e não dar o aperto final, né,
Você sempre ir aproximando aos poucos, né? E quando todos estiverem aproximados, principalmente, né, em pontos onde tem vedação, né, onde tem tipos de vedação ou gacheta, você fazer o aperto por aproximação por igual, né? Isso daí seria ideal. E depois que tudo está bem aproximado, né, com leve torque, né, você faz o torque final, né, para que você não esteja um desnivelamento, né, entre as partes, né, para não provocar uma ruptura, né, e nesse caso vazamento, né. Então existem técnicas para o aperto. Verificar se rosca, né. No nosso caso a gente está sempre acostumado com o tipo de rosca, né. Agora, me confundi se é rosca direita ou rosca esquerda, né? Mas se atentar com relação a isso aí, né? Porque muitas vezes a gente quer soltar uma rosca que é contrário àquela que sempre a gente está acostumado, e a gente acaba dando um torque no sentido que a gente pensa que é para desapertar, e a gente acaba destruindo, né, a rosca, né? Então, aquilo que a gente fala, sempre analisar antes de começar, né? Decidi tirar aqui né? Fazer a marcação das peças, né? Identificação das posições das peças, né? Então, muitas vezes a gente pega uma desmontagem complexa, a gente já começa logo de cara desmontando, tá? Tem que usar uma estratégia, pessoal. Primeiro faz a marcação nas peças, né? Porque essas peças não tem que voltar para os pontos de montagem, aí tem que ser na sequência certa. Então, identifique as peças, vai desmontando, vai identificando as peças, principalmente se não tiver, né, um esquema, né, ou um desenho para acompanhar, né, a desmontagem. Aquilo que nós falamos do iceberg, né, sempre limpar, e aqui também faz parte lá do nosso 5S, né, limpar e secar, né, porque quando você faz a lavagem das peças, a limpeza das peças, né, você acaba, né, verificando se existe mais algum defeito, né, com relação àquilo. E principalmente aquelas peças que, né, de vedação, né, por exemplo, tampas de vedação, né, se atentar com relação a isso, raspar de leve, né, tirar todo aquele excesso para colocar uma nova junta, né. Então isso aí é uma das atividades importantes. Perca, né, um tempinho, né, para limpar a máquina, para antes de iniciar a atividade, ou então limpar a peça quando ela saiu para colocar de volta no lugar. Mas é muito importante. Após desmontar e limpar e separar as peças em lotes, né, deve-se corrigir defeitos e falhas, né. Então, as atividades de correção mais comum é o recondicionamento ou confecção de peças, né, substituição de peças mecânicas, substituição de elementos de fixação, rasqueteamento, né, não sei se a maioria sabe o que é rasqueteamento, né, é você pegar uma espécie de formão e você ir batendo aos poucos com o martelo para formar uma superfície irregular, né, e ela não deslize, né, uma superfície não lisa, né. Recuperação de roscas, né, sempre passar lá o passa-rosca, né, para ver tá tudo certo, né, se estiver tudo certo, pelo menos, né, se estiver sujo, ele acaba limpando, né. Substituição de elementos de vedação, né, então, muitas vezes a gente faz uma desmontagem, né, uma desmontagem que leva a hora, e a gente ignora, né, uma vedação que é baratinha, coisa de R$ 5, R$ 10, e que tem no almoxarifado, a gente deixa de fazer aquela substituição, e depois que faz a montagem, a gente percebe que começa, depois de um certo tempo, né, um outro vazamento, né, num ponto diferente, né, então vale a pena. Ó, desmontou um sistema em que ele tem bastante vedação, e tem as vedações e são baratas, né, e a desmontagem é complicada, então faça a substituição de todas as vedações, né, vai ficar zero, então se durasse mais um ano, agora vai durar muito mais, né. Substituição dos óleos lubrificantes, né, isso aqui é um item super importante, né. Muitas vezes, né, a gente acaba não fazendo, né, a substituição dos óleos lubrificantes, porque a gente fala: "Ah, não precisa", né. Mas dar uma verificada, né, com relação, né, ao fundo do recipiente lá do reservatório, né, se tem partículas, né,
maiores, né, passa um ímã, se tiver, né, faz a substituição do óleo e comunica, né, ó, tá tendo muito partículas metálicas lá no fundo, né, no retorno, então pode ser indício de algum desgaste mais grave em alguma parte do sistema. Separar as peças, né, por exemplo, em lotes, né, em função dos danos, né, então lote 1, as peças perfeitas, né, quais são as peças que dá para reaproveitar? Lote 2, né, peças que serão recondicionadas, né, ó, essas peças aqui precisam ser retrabalhadas, né, ou lixadas, ou limadas, né, ou então dar um passe, né, e assim por diante. As peças danificadas, quais são as peças que precisam, né, não tem mais condições, né, de voltar para a máquina. Peças examinadas no laboratórios, né, se houver, não? Normalmente aquelas peças críticas, né, ó, dá uma olhada para ver como que tá as condições dessa peça para a gente, né. E com isso garantir, né, que quando as peças voltar lá para a montagem, né, não tenha que ter um retrabalho futuro, né? Quando a gente fala em retrabalho, significa, né, que trabalhar duas vezes, né, para o mesmo tipo de problema, né? Então, evitar esse tipo de coisa. Então, classificar as suas peças, né, de acordo com o seu estado, né, ajuda bastante na hora de voltar com essas peças na montagem. Um exemplo bem clássico que eu dou aqui para vocês, né, que reflete no nosso dia a dia é, por exemplo, a substituição lá da embreagem. Tá? Então, dependendo do veículo, né, uma substituição lá do sistema de embreagem, né, que é o disco e a placa, né, requer o quê? Em alguns casos, até desmontagem do motor. Então, se a gente vai fazer, né, esse tipo de desmontagem, uma desmontagem complexa, tá? A gente verifica, né, o estado da peça. Tá? Então, ó, se eu for tocar só a embreagem que está gasta, dá uma olhada no disco para ver como que tá as condições do disco. Tá? Se a planicidade dele está boa, se não tiver, dá um passe. E verifica, né, ao redor, né, como que está o estado, né, porque você já está com as peças, né, do motor, o conjunto embreagem, a caixa de embreagem e o motor já está exposta, né? Então verifica tudo, né? Se tem a vedação do motor lá, se não está vazando óleo, né? Se tiver vazando óleo, se tiver bastante úmido, já troca a vedação, né? A vedação aqui da tampa, né? Dá uma raspada, limpa direito, substitui por uma nova, né? Passa um selante, né? Além da junta, né? Passa um selante, né? Para garantir que ali não vai ter vazamento, né? Então, ver todas as situações possíveis que tiver lá. Porque se eu trocar simplesmente, né, o disco de embreagem, deixar lá o disco de frição, né, trocar o disco de frição, deixar lá o disco da embreagem lá e voltar ao normal, se porventura, né, não casar bem, né, os dois sistemas, né, vai ter que fazer uma outra desmontagem, né? Então, vamos imaginar que você depende do carro. Aí, isso aqui em oficina, né, dependendo do tipo de desmontagem, vai gastar praticamente o dia inteiro. Então, você vai ficar o dia inteiro, né, sem ter disponível o carro para o trabalho, né. E se for um caso mais extremo, né, você vai ter dois tipos de gasto, né, duas desmontagens. Então, esse aqui é o exemplo mais clássico, né, que eu dou, né, que cabe muito para a gente, porque muitas vezes a gente, por uma questão, né, de econômica, a gente acaba trocando só o disco lá aquele disco lá com um abrasivo, né? A gente deixa de dar o passe lá naquele disco, de trocar aqui as vedações, né, o retentor lá do motor e depois de 2 ou 3 meses tem que voltar novamente para a oficina, né? Isso aí significa o quê? Que você vai ficar sem o carro e você vai ter um custo adicional com relação a isso. Então, um exemplo bem típico. Isso também vale, né, para as pastilhas de freio, né, pessoal? Porque muitas vezes, né, a gente não quer trocar a pastilha de freio. Então, quando vai trocar, você verifica, né, que a espessura lá do disco de freio já está muito fino. Então, se além de você trocar a pastilha de freio, você tem que trocar o disco de freio, né? Porque além dele estar fino, ele está empenado. E um passe ali não vai resolver. Então,
né? Nem o passe lá do pajé e nem o passe do torno, né? Vai resolver, né? Então, o único jeito é você trocar todo o conjunto, né? O custo é bem maior. Tá, pessoal? Então, isso aí é a primeira etapa, né, da desmontagem. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse procedimento, né? E principalmente aquele procedimento de segurança. Tá? Então, para realizar a manutenção, né, aquele método, né, que está lá no passado, né, dos técnicos de corretiva lá no passado, né, de tá tudo na cabeça, né, e não precisar de uma metodologia, né, para seguir a manutenção, né, muitas vezes não dá certo, principalmente nos dias de hoje, né, em que a gente pega máquinas, né, que são automáticas, né, que muitas vezes não são máquinas, são células, né, de produção, em que uma máquina depende da outra, né? Então, ter uma metodologia para identificar defeitos, né, falhas, né, e problemas, né, passa a ser um negócio super importante, né? Além, né, daqueles procedimentos de segurança, né, que isso está bastante enraizado nos dias de hoje, né? Principalmente em empresas de médio e grande porte. Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo? Sossegado? Tá, pessoal? Vai direto, né? Então, como a gente está separando duas aulas, a próxima aula ainda é uma sequência dessa aqui, né? Que é a aula 8, né? É uma sequência, né? Só que agora a parte de montagem. A gente também vai falar especificamente em desmontagem e montagem e a manutenção, no caso, a substituição de um item e os procedimentos que tem que ser seguido. Tá? Então, a gente vai direto, acho que mais uns 30, 40 minutos, a gente se livra disso aí. Então, a gente vai direto, em vez de fazer aquele intervalo de 15, né, que acaba sendo 20, aí depois vocês têm o resto da noite para vocês estudarem outra disciplina, claro. Vocês não vão descansar agora. Então, vamos lá, pessoal. O próximo passo aqui não está aparecendo para mim, né, mas é desmontagem, né, e manutenção de conjunto, né. Então, quando a gente fala em conjunto, né, se a gente for pegar uma máquina inteira, tá, a máquina é feita em conjuntos e subconjuntos, né. Então, a gente vai dar como exemplo aqui, né, um estudo, né, de substituição de um item de um conjunto de uma máquina, né. Mas, né, sempre como nós falamos, né, qual é o primeiro passo, né, eliminar as fontes de energia perigosa, né, bloqueando seus acessos, né? Então, isso aí é, né, o primordial que tem que ser feito, né? E aqui tem um aviso importante, né? Toda operação de manutenção, é claro, né, pessoal, que existem algumas exceções, né? Devem ser realizadas com a máquina desligada, né? Então, existem algumas situações em que, para você fazer a manutenção, né, alguma parte da máquina ela vai ter que estar ligada, né? Antes de executar, né, qualquer trabalho de manutenção, desligue a máquina pela chave geral e trave-a com um cadeado para evitar sérios acidentes ou danos materiais, né? Esse aqui é o lockout tagout, né? E nós vimos lockout e o tagout. Bloquear e identificar, né, as fontes de energia elétrica, né? Então, aqui está o nosso exemplo, né? Então, a posição ligada, né, a posição desligada, e a gente vai ter uma travinha em que vai dar acesso à trava com o cadeado. Então, o exemplo que a gente vai dar aqui, aquilo que eu já havia comentado com vocês, que possivelmente a gente vai trabalhar com alguns itens, né, de oficina aí que a gente tem, que vocês possam mais tarde, quando tiver operando, né, ou passando por essas máquinas, que vocês consigam identificar. Tá? Então, a gente vai dar um exemplo aqui, né, de um centro de usinagem, né, da Home, que é a D800, também existe a D600, né, que é um porte menor do que esse, mas é idêntico a esse daqui. Tá? O centro de usinagem, né, normalmente a gente vê assim, né, com todas as carenagens, né, mas essas carenagens é justamente, né, para proteger a máquina e proteger, né, a sua envoltória. Então, se a gente pegar a máquina e tirar todas as carenagens,
né, a nossa máquina, ela vai, né, a parte principal da máquina vai estar justamente, né, com essa aparência aqui. O centro de usinagem, né, são máquinas em que elas trabalham, né, por meio de eixos, né, a gente pode até falar em sistemas cartesianos. Então ela tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né. Então vamos colocar aqui os nomes. Esse movimento aqui, tá, dessa mesa aqui é o X, o movimento dessa mesa aqui é o Y, e eu tenho um movimento de subida e descida aqui, que é o eixo Z, e aqui eu tenho, né, o que nós chamamos de eixo árvore, né, árvore ou então o spindle, né, o nome técnico dele, spindle, né, que é aquela parte que ela vai trabalhar com giro para a esquerda e para a direita, é onde vai a ferramenta, em termos gerais. Tá? Então, isso aqui é a estrutura, né? Assim, a estrutura do um centro de usinagem. E o nosso desafio aqui é justamente fazer a substituição do fuso, né? O fuso esférico do eixo X, né? Tudo que é feito para o X, ou quase tudo que é feito para o X, é feito também da mesma forma para os outros eixos, né? Com algumas diferenças bem pequenas, né? Mas praticamente seria o mesmo. Então, o que se aplica para um, se aplicaria para o outro, né? É claro que, como nós temos aqui o efeito de gravidade, né, do eixo da coluna aqui, onde está o spindle, né, onde está o eixo Z, tá? Então existe uma certa segurança em que a gente tem que fazer o calço aqui, né? Então ele é um pouco mais difícil, né? Porque por gravidade, quando eu tiro o fuso, a tendência seria o que é do spindle ele se deslocar em direção à mesa, né? Então normalmente, né, as diferenças pequenas que a gente acaba falando é justamente isso, né? Um calçamento que tem que ser feito com relação no caso desse eixo. Então, os procedimentos, né? Então, vamos falar assim, o procedimento de desmontagem, né? Então, primeiro, depois vocês vão seguindo aqui, tá, pessoal? Depois eu me recorro, né, aqui, né? Mas a primeira coisa, né, a gente está vendo essas capas aqui, né? Então, esse ponto aqui, né, são as carenagens, né? São, como acabei esquecendo aqui, proteção telescópica, né? Essa aqui é a proteção telescópica, né? Qual a função da proteção telescópica? Né, é impedir com que o cavaco, né, ele caia justamente, né, no fuso esférico. Todo mundo sabe o que é um fuso esférico, pessoal? Para interagir um pouquinho, todo mundo sabe o que é um fuso esférico? Sim ou não, pessoal? Turma, tá todo mundo aí? Todo mundo sabe o que é um fuso esférico? É como se fosse um parafuso e uma porca, tá, pessoal? Então isso aí é um fuso esférico, né? Só que é claro, né, ele só adiantar aqui um pouquinho, o fuso esférico seria isso aqui, ó. É como se fosse um parafuso, né, e a porca, e na verdade isso daqui é a porca, tá? Só que ele é de precisão, né, então o deslocamento dele é feito com bastante precisão, né, então isso aí é o fuso esférico. E ele está alojado justamente, né, nesse interior, né, e a função dele é fazer com que essa mesa se desloque no sentido X, né? Ou então no sentido Y, né? Então vocês percebem que um está apoiado sobre o outro, né? O X está apoiado em cima do Y, né? Então existe um deslocamento, a mesa, né, onde vai a ferramenta ou a peça, né, a, a ser usinada, né, ela vai ficar justamente em cima dessa mesa, né? Então ele vai deslocar, né, no sentido X, Y, né? Ou fazendo, né, a intercalação entre os dois, né, para fazer movimentos cilíndricos.
Tá? Então, o fuso ele vai pegar, vai fazer com que, no caso do X, vai fazer com que essa mesa se desloque ou nesse sentido ou nesse sentido. E o Y aqui vai fazer com que essa mesa se desloque, né, nesse sentido. Tá? E é claro, né, o X ele vai, né, comandar, né, justamente essa coluna, fazer com que o spindle ele vai para cima ou para baixo, né, que ele avance sobre a peça. Então, o desafio é justamente isso, né? Então, a primeira coisa é eu tenho que, né, no caso aqui, a gente não vai retirar, né? Vai ter uns parafusos, né? O que tá desse lado também está desse lado, né? Então, tem os parafusos, soltar os parafusos aqui, né? E pegar, como ela é telescópica, né? Puxar ela para esse sentido, para que tenha acesso, né, a um dos mancais, né? O mancal que está nesse ponto aqui, né, do fuso. E posteriormente, né, aí sim, né, essa daqui eu posso retirar. Então, tiro os parafusos que está fixado aqui na minha mesa, na base da mesa, e eu tiro os parafusos que está apoiado aqui. Nesse caso, eu retiro a, a proteção telescópica, né, inteiramente, né, que fica mais fácil de trabalhar. Então, isso aí são as primeiras etapas, né, ter acesso ao fuso. Ter acesso ao fuso significa tirar justamente essas proteções telescópicas. Depois remover né, aí eu, aqui, né, eu esqueci de tirar essa parte aqui, ela está repetida, tá, pessoal? Depois remover o prolongador do batente, né, que seria, então, o nosso fuso, né, que é essa parte aqui, ó, esse daqui é o nosso fuso, que precisa ser substituída. E ele é inteiriço, né, ele pega desde esse motor, então aqui nós temos o motor, aqui nós temos o outro mancal, em que esse mancal aqui existe o acoplamento do motor com o fuso, e um outro mancal, né? Então, a primeira etapa seria o quê? Eu tirar esse batente aqui e deslocar, né, e deslocar esse meu mancal para esse lado, né, livrando a ponta, né, livrando essa ponta. Depois, vocês estão vendo aqui a mesa, então aqui eu tenho a mesa de deslocamento que está empontilhado. Então, o que que é feito, né? É desparafusado todos os parafusos aqui da minha porca, aqui nós chamamos de porca, é o que vai correr, no fuso, no sentido, né? E como ele está preso na mesa, é onde ele vai fazer o deslocamento da mesa, né? Nesse sentido aqui do eixo X. Então, soltando todos esses parafusos aqui, né? Eu, eu desconecto, né, a minha porca da mesa, então eu faço um movimento manual empurrando a mesa lá para o final e vai aparecer somente a porca, tá? Então ela já vai estar solta. A partir desse momento, removo o parafuso 7, né, então aqui é um outro mancal, então eu removo o parafuso 7 e aqui esse parafuso 7 aqui, ele tem um pino cônico, né? A função desse pino cônico é para fazer com que esse ponto aqui, né, do meu cilindro, do meu esfera, né? Puta, agora deu um branco, né? Qual que é o nome aqui? É o fuso, né? Do fuso de esfera, ele não se desloque nem para um sentido nem para o outro, né? Que ele fique exatamente no mesmo ponto, porque a gente está falando aqui, né, de uns movimentos aqui de precisão, né? De milímetros. Então, eu utilizo um pino cônico justamente para ele sempre, né, ficar na mesma posição, tá? Então, eu tiro o parafuso, né, e saco, né, o pino cônico, né? Então, normalmente eu tenho um saca-pino, né, que é colocado aqui para fazer com que, né, com que possa remover esse pino cônico, né? E a partir daí, o que acontece, né? Eu tenho esse meu mancal solto. Esse outro mancal solto, aqui que eu faço? Eu tiro o conjunto inteiro, né? Aí eu consigo soltar o conjunto inteiro, né? Arrastando ele para essa posição e levando ele aos poucos, né? Aí eu consigo tirar o fuso inteiro. Tirando o fuso inteiro, ele vai ter esse aspecto aqui, né? Então ele vai sair com todo esse conjunto, né? Com exceção aqui do nosso mancal. Então, o que que esse nosso fuso, onde que esse nosso fuso está engastado?
nesse mancal, que é a extremidade oposta ao motor, e nesse outro ponto, né, nesses dois mancais, né? Então, está suportando esse meu fuso. E no interior, nessa caixa aqui, né, que seria a parte do mancal, eu tenho o meu acoplamento, então isso aqui é o acoplamento do motor com o fuso. Então, a substituição é justamente, né, desse ponto para cá, ou seja, do acoplamento, né, do fuso para cá. O rolamento, né, então existe um rolamento dentro desse mancal, né, e os parafusos de fixação, né, entre o, o, o meu mancal do motor. O ponto onde vai o parafuso de fixação e o pino cônico é justamente nessa parte. Tá? E isso aqui é a minha porca. Tá? É a porca, né, de deslocamento, onde vai ser preso a minha mesa. Né? Então, quando o motor roda, o fuso também roda, mas como o fuso está engastado nas duas pontas, né, o efeito de movimento ele vai se traduzir justamente na porca. Onde essa porca aqui ele está, né, parafusado na minha mesa. Então, com isso, eu tenho o movimento da porca e, indiretamente, né, o movimento da minha mesa, né? Ou no sentido próximo do motor, ou no sentido de afastamento do motor. Tá? Na ponta do meu mancal, né, na extremidade, né, também existem os rolamentos, né, que são rolamentos especiais, né? E já podemos falar, né, dos modos de falhas, né, desse meu sistemas, né? Então, qual seria um dos modos de falha, né, desse meu equipamento? Então, uma das coisas, né, poderia ser o quê, né? Lubrificação, né, do meu fuso esférico. Tá? Então, ele precisa constantemente ter lubrificação. Então, a falta de lubrificação aqui, né, pode provocar, né, um desgaste, aquecimento do meu fuso e danificação, né? Essa minha porca aqui é uma porca especial, né? Esse meu fuso aí, ele não é bem um parafuso, né? Porque no interior dessa minha porca, eu tenho que uma sequência de esferas. E quando eu solto essa porca aqui ela é dividida em duas partes, né? Então ela tem um ajuste aqui, né, um ajuste aqui que é de pré-forma, né, entre que dá aperto justamente essas esferas aqui. Então, se eu não tiver lubrificação, né, constante, né, nesse meu fuso aqui, então eu tenho uma tubulação pequenininha que ela vai gotejando, né, o tempo todo em dois pontos aqui, enquanto a máquina ela está ligada, ela vai gotejando o tempo todo. Se existe, né, uma falha na lubrificação, então significa que esse fuso aqui ele vai secar, as minhas esferas elas vão rodar nos canais do fuso, né, de seca, então elas vão começar a ovalizar. Né? Além disso, esquentando, ela pode provocar o travamento ou então o aumento de ruído. Então, um dos modos de falhas, né, seria justamente isso, né? Quando o ruído aumenta, né, muito, significa que pode estar havendo algum tipo, né, de falha ou de lubrificação, né, ou até mesmo, né, de aperto, né, de pré-aperto aqui com relação à minha porca, né, ou então ovalização lá dessas esferas, né, por meio do aquecimento, né, que é provocado justamente por falta de lubrificação. Um outro modo de falha é com relação à falta de engraxamento, né, nesses meus rolamentos, né. Então, eu tenho dois rolamentos, né, tipo agulha, justamente nos mancais das extremidades ou nos mancais aqui do meu motor. Então, o conjunto, né, de aumento do atrito, né, nas extremidades do mancal, a falta de lubrificação, pode incorrer, né, num acréscimo da corrente do motor,
tá? E por questão de segurança, né, conforme essa corrente vai aumentando, pode ser que a máquina ela pare a qualquer momento, tá? Então, um modo de falha típico disso aqui é justamente a lubrificação. Tá? Então, uma das coisas que não pode faltar nesse meu sistema aqui é lubrificação, né? Tanto se a gente for falar em termos de fuso, né, no próprio fuso, ou então na minha mesa, né? Então, se a gente verificar isso aqui são guias lineares, tem dos dois lados, onde a mesa ela percorre. Que também existe sistema de gotejamento, né, que é justamente para lubrificar esses meus dois pontos e fazer com que o meu conjunto da mesa ela rode livre, né, com relação à porca. Então, nesse meu sistema aqui, o crítico, né, o item crítico que existe aqui é justamente a lubrificação. O segundo, né, que também provoca o desgaste da rosca é justamente, né, as proteções telescópicas. Então, se essas proteções telescópicas estiverem danificadas e começar a entrar cavaco, tá? Então significa que o depósito de cavaco aqui, ele pode entrar nessa minha porca aqui e começar a travar as esferas. Travando as esferas, o que vai acontecer, né? Vai começar, tem um desgaste nas esferas, ovalização, então desgastes, e ela não vai conseguir rodar direito aqui nas pistas, né? Provocando travamentos, né? Em pontos específicos, que pode ser ah, identificado, né? Pelo sistema do motor e provocar desligamentos aleatórios, né? Isso daqui, muitas vezes, a gente acaba até se confundindo, né? Esse tipo de falha, né? De paradas bruscas em pontos aleatórios, como mau contato, né? Porque a máquina está funcionando e, de repente, ela para no meio do processo. E, muitas vezes, quando ela para no meio do processo, né? A gente tem que imaginar que isso aqui faz parte, né? Como um todo, de uma usinagem de uma peça. Ela pode danificar a peça. Tá? Então, dependendo da parada que ocorrer bruscamente em pontos aleatórios, né, dependendo do tipo, né, de peça que está sendo feita e a ferramenta que está sendo utilizado, né, pode danificar a peça ou quebrar a ferramenta. Tudo isso a partir do quê? A partir da lubrificação, né, dos pontos específicos do meu fuso, ou então das guias lineares, ou pela entrada, né, de cavacos, né, e sendo depositado, né, nos canais aqui do meu fuso e indo para minha rosca, tá? Para minha rosca, né? Então, esses aqui são os modos de falha. Bem, pessoal, complicado? Tá, o que a gente tem que entender, né, que esse processo aqui é bem parecido com um parafuso e caporca. Então, se vocês tiverem um parafuso e uma porca e de repente entrar grãos de areia ali naquelas pistas ali da porca e vocês tentarem dar um aperto, né, naquela porca e os grãos de areia, né, ou até limalha de ferro passar ali pela porca, vai chegar a um certo ponto que vai travar ali, né? Ou você vai precisar de mais força para você vencer, né, aquele espaço que está bloqueado, né, das pistas que está bloqueado, né, por esses detritos. É a mesma coisa. Ou então algo parecido, né, como entrar uma rosca torta. Então, esses efeitos é bem parecido com esse sistema, né? Só que o mínimo de esforço anormal que acontece aqui é capturado pelo sistema do motor, né? Que por segurança, né, através do software dele, ele vai fazer a parada brusca da máquina, né? Então, a partir daquele ponto ali, né, dependendo, né, do tipo de peça ou da ferramenta, né, ou se estraga, né, a usinagem da peça, ou então quebra a ferramenta, né? Então, tudo isso, né, a partir do quê? Né, de lubrificação ou então de detritos que está entrando, né, nessa minha máquina. Então, esse é o processo de funcionamento, né, do sistema do fuso esférico, né, para a mesa do eixo X.
E o processo de montagem, né? Então, feita a retirada lá do nosso fuso, né? Então ele vai sair praticamente, né, do jeito que está aqui, né? Então, a partir daqui, né, é feito, né, a substituição do fuso, né? Uma questão, né? Muitas vezes esse fuso aqui, dependendo, né, do nível de defeito que ocorreu aqui, ele pode ser recondicionado. É claro, né, que como ele trabalha com uma certa precisão e uma certa velocidade, ele está falando assim, velocidade de avanço muito rápido, tá? Pode ser que a vida útil, né, dele recondicionado, né, seja bem menor do que né, a vida útil de um novo, né? É uma peça extremamente cara, né, por questão assim de precisão. Ele não é um fuso simples, né, não é uma barra roscada, né, bem diferente de uma barra roscada, principalmente para esse conjunto, né, que esse conjunto aqui é especial, né, ele não é só uma porca, né, ele é uma porca, né, por meio de esferas, né, em que ele tem os seus ajustes específicos. Então, muitas vezes a peça, quando, né, dependendo do que foi danificado, ele pode ser recondicionado. Então, o processo de montagem, né, depois de retirado esse meu fuso, né, fuso esférico é feito da forma ao contrário, né, então monta o fuso no eixo X, não aperta o parafuso do mancal 9, né, aqui, ó, não aperta, né, primeiro coloca o pino cônico para posicionar ele para aquele mesmo ponto dele e depois que é feito, né, o aperto. É feito o aperto aqui do mancal da extremidade dele. Depois é montado o prolongador, né, que seria o batente aqui, né, o mancal, né, e montadas as proteções telescópicas, né. Então, feita a primeira etapa de desmontagem, né, quando é feito a colocação dele é mais fácil. Então, esse tipo de substituição aqui, pessoal, ele aparentemente, né, quando a gente olha para a máquina, a gente fala assim, não, é complicado fazer isso aí, né? Não vai ser, não é possível, né, a manutenção interna fazer, mas né? Levando-se em consideração o quê, né? Todos os cuidados possíveis, né? Então, a primeira coisa é fazer a limpeza, né, da parte que vai ser retirada, né? Somente das proteções telescópicas. Vamos supor que eu não faço a limpeza na máquina, tiro a proteção telescópica. O que vai acontecer se tiver lá o resíduo de usinagem, se tiver cavaco, né? Esse cavaco vai ficar depositado aqui, né? E pode até cair no fuso antigo. Né? Então, uma das coisas principais, né, é fazer a limpeza para que não caia, né, os detritos. Desmontei, né, meu sistema. Vamos fazer uma verificação de todos os pontos, a lubrificação, né? Tá saindo lubrificação, tá entupido, né? Como que tá as guias lineares, né? Ela tá riscada? Se tiver riscada, significa que tem algum indício, né, de forçamento. Tem cavaco. Aqui não pode ter cavaco. Se tiver cavaco aqui, o que acontece, né? O movimento, né, da minha mesa pode ser que ocorra, né, essa danificação das guias. Qual outra verificação vê? Verifica aqui, como que está o acoplamento entre o motor e o fuso, tá? Tá tudo ok, não tem desgaste, né? O desgaste que a gente fala é simplesmente se tiver o desgaste, né? De um lado ou do outro lado, ou sempre do mesmo lado, tá? Verificar se está rodando com a mão, né? Então, esse fuso aqui dá para a gente, dependendo, né, do tipo do motor, aquele motor do eixo X, ele tem um freio. Esse daqui não tem freio, não necessita de freio. Então dá para rodar com a mão. Roda ele com a mão, rodou com a mão, tá tudo ok? Então ele está livre. Então eu não tenho problema aqui no batente, né, no mancal da extremidade e nem nesse mancal, né, onde está o acoplamento do motor e do fuso, né? Verifica também, né, como esse motor aqui ele não tem freio, tira o acoplamento e verifica se o motor está rodando livre, se não está fazendo barulho, arranhando, né? Então sempre é bom
Porque a desmontagem disso aqui, né, é meio complicado por dois motivos, né, a disponibilidade da máquina e o acesso, né, aonde está esse fuso. Se não fosse, né, as proteções que são exigidas para não ter, né, sujeira interna ou contaminação aqui, né, no fuso, né, seria mais fácil, né, mas eu tenho que as barreiras que impedem, né, com que caia líquido aqui, né, e que caia, né, o líquido que a gente fala, né, o óleo de resfriamento da ferramenta, né, e mais é cavaco, né, que acaba contaminando, né, até o próprio óleo, né? Então, em vez de lubrificar, acaba sendo um agente abrasivo. Tá? Então, gaste um certo tempo, né, para fazer uma verificação, uma inspeção dos itens, né? Estando tudo ok, aí volta todas as peças ao normal, né, no seu ponto normal. Aí feito tudo isso, pessoal, né, aí a última etapa é precisar fazer o zeramento, né? Então, significa o quê? Eu tirei a minha mesa do ponto em que o software está reconhecendo. Então, precisa fazer o quê? O zeramento do eixo Y, né? Então, tem um procedimento, né, que é feito para fazer o zeramento, né? Para dizer, né, que aquele ponto, né, que a máquina está lendo realmente é o ponto físico, né? Então, em termos gerais, né, essa é a substituição, né, de um fuso. Tá? As etapas, né, de desmontagem e de montagem não é tão complicada, né? Basta, né, a gente saber, né, que se trata o quê? De um fuso, né? Só que é um fuso especial em que ele está engastado, né, por dois mancais, né, nas suas extremidades, né, e o acoplamento de um motor, né? Nada mais é do que isso, né? E a mesa é o quê? A mesa ela só está engastada aqui na minha porca, né? Então, se a porca aqui se desloca, o fuso ele não vai se deslocar, porque ele está engastado nos dois mancais. Então, se existe um movimento giratório aqui, então significa que essa minha porca aqui que está na mesa é que vai fazer a movimentação para um lado e para o outro. Né? Então, feito isso aqui, faz o zeramento, né? Feito o zeramento, a máquina está, né, apta a trabalhar novamente, e se tudo for feito aqui corretamente, né, a próxima manutenção, a próxima necessidade, né, de manutenção ou de substituição desse fuso aqui vai ser depois de muito tempo. Pessoal, dúvida com relação à desmontagem e montagem de máquina? Tranquilo? Além do Firmino, alguém mais trabalha com manutenção? O Firmino trabalha com esse tipo de manutenção, o Firmino? Sim, professor. Eu trabalho nessa parte sim, de manutenção mesmo. Manutenção preventiva, corretiva, essas coisas assim. Mas É, os equipamentos que você trabalha são máquinas... são as máquinas máquinas, essa também? parte de madeira, né, professor? MDF, né? No caso, que nem a Dexco, né? A Klabin também, que é parte de madeira, né? MDF, essas coisas aí, papel celulose também. Então trabalha com madeira, né? Pó de serra, né? Chips, essas coisas assim. Então, caldeira, né? Prensa, né? Tudo isso aí. Então, nossa, envolve muita coisa. Em termos gerais, né, eu posso até dizer que a contaminação, né, em fábricas de madeira é pior do que de usinagem de aço, né, de ferro. Isso, com certeza. Isso porque, né, as partículas elas são muito finas, né, então a São. impregnação é pior do que os cavacos, né, por exemplo. Sim, tem também uma parte lá também que é a impregnadora, que se chama, né? Para esse tipo de coisa mesmo, que é fazer a separação, né? Das foligens, né, de sujeira com o pó de madeira mesmo, entendeu? Que é para poder fazer todo um processo lá, né? Disso aí. Tem Por uma pior, separação. por melhor que seja a filtragem, né, do ambiente, lá sempre tem isso. Ainda tem uma contaminação, isso mesmo. Não tem como ser 100%, né, professor? E Porque os é muito. Hã? Pode falar. Não, não, tem mais gente aí que trabalha com manutenção, deu? Ah, deve ter mais alguém aí, sim, não? Bom, pessoal, pessoal, alguma dúvida com relação
Montagem, desmontagem. Se não, pessoal, então é só para reforçar, né? Então, sempre ter quando a gente for tratar de desmontagem de máquina, a gente ter uma estratégia, ter metodologia, tá? Seguir os passos corretos, né, de segurança, né? Se for desmontar a peça, né, preferencialmente ter um esquema da máquina, ou então um manual, né, e que tenha o desenho, sequência de montagem. Não tendo sequência de montagem, né, gasta um tempinho, né, em fazendo marcações, né, então anotando, né, a sequência de desmontagem para depois, né, quando for fazer a montagem, fazer na sequência certa, né? Então é um dos problemas que ocorre, né, justamente isso, né, a gente não agir com estratégia diretamente para desmontagem, né? Primeiro pensar, analisar o histórico da máquina, desenho, esquema, né? Tendo tudo preparado, utilizar as ferramentas corretas e seguir uma certa metodologia, né? A metodologia ideal, você acaba descobrindo no dia a dia, né? Na sua estratégia de manutenção, tá? Então é isso, tá, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês, né? A gente no direto, a gente consegue aqueles 15 minutos, né, de perda que teria, a gente acaba suprindo isso aí, a gente vai mais cedo para casa, né? Ou fica mais cedo para casa, né? Então, não tendo nenhuma dúvida, pessoal, boa noite a todos. Só lembrando, tá, pessoal? Nosso próximo encontro, né, já vai ser lá no IFE, no dia 9, tá? Então, eu aguardo vocês lá a partir das 10 para 7, mas mesmo assim, né, eu mando um e-mail antes para todos, né, confirmando, né, caso não tenha greve de caminhoneiro, né, confirmando, né, que o nosso próximo encontro vai ser presencial, né? Então, boa noite a todos, bom começo de semana para nós, né? Até o nosso próximo encontro. Professor, e a prova? Pessoal, é só para. Eu vou deixar uma lista de exercício para vocês, né? Como a gente tem o nosso encontro há 15 dias, até amanhã eu coloco esse material, né, o vídeo, e vou deixar lá uma lista de exercício para vocês, né? Relacionado à prova a gente não vai ter, né? A gente vai ter aquelas atividades que foram feitas e essa daqui que eu vou estar passando para vocês para ser entregue daqui a 15 dias, né? Então, são 10 questões, tá? Então, é uma lista, né, para vocês trabalharem essas 2 semanas, né? No caso, 3 semanas, né? Então, essa semana, a semana do feriado, né? E a próxima semana que vai ser o nosso encontro presencial, né? Então, vocês vão ter aí um bom tempo para fazer esses exercícios relacionados à nossa primeira etapa lá, né? Nosso primeiro período de avaliação. Tranquilo? Ok, ô Antônio, respondido? Boa noite a todos, tá? Fiquem atentos com relação, né? Até amanhã, né? Eu coloco todo esse material e mais a lista de exercícios.